A sala escurece lentamente, como se o próprio espaço estivesse sendo desligado do mundo exterior. As luzes se apagam não apenas como um gesto técnico, mas como um corte simbólico. O cotidiano fica para trás. O ruído se dissolve. Centenas de pessoas que chegaram ali com histórias diferentes, pensamentos dispersos e preocupações individuais, começam a compartilhar um mesmo estado. Um feixe de luz atravessa o espaço escuro, criando um eixo invisível que conecta todos os olhares. Ninguém precisa ser instruído. O movimento é automático. Cabeças se voltam, corpos se ajustam. O silêncio se instala, não como ausência de som, mas como presença de atenção. As pessoas não estão mais apenas sentadas. Elas estão entrando em um estado coletivo, um tipo de foco que não pertence mais ao indivíduo isolado, mas ao grupo como um todo. A primeira imagem surge, e com ela, algo começa a se reorganizar internamente. A respiração desacelera, o corpo relaxa. A mente, antes fragmentada, passa a seguir um único fluxo. Não há esforço consciente, não há decisão ativa, a atenção simplesmente é capturada, e a partir desse ponto, tudo passa a ser guiado. Cada corte, cada som, cada silêncio. Nada é aleatório. A imagem não apenas mostra, ela conduz. Ela orienta o olhar, determina o ritmo, sugere o que deve ser sentido antes mesmo que o espectador perceba. E pouco a pouco, a fronteira entre quem observa e o que é observado começa a enfraquecer. Isso não é entretenimento no sentido simples, isso é estrutura. Há séculos, tradições rituais utilizam exatamente os mesmos elementos: isolamento do ambiente, controle da atenção, repetição simbólica, construção de narrativa e indução emocional. Primeiro, separa-se o espaço do mundo comum. Depois, impõe-se silêncio. Em seguida, direciona-se o foco. E então, símbolos entram em cena. Não como decoração, mas como ferramentas. Ferramentas que operam abaixo da linguagem racional, que atravessam diretamente camadas mais profundas da mente. E quando esses elementos se alinham corretamente, algo acontece. A consciência individual começa a se diluir e dá lugar a uma experiência compartilhada. O espectador deixa de ser apenas espectador. Ele começa a sentir junto, reagir junto, antecipar junto. Uma sala cheia de indivíduos se transforma, gradualmente, em um único organismo emocional, rindo ao mesmo tempo, prendendo a respiração ao mesmo tempo, silenciando no mesmo instante. Não porque foram instruídos, mas porque foram conduzidos. E nesse ponto, algo fundamental acontece. A experiência deixa de ser externa. Ela passa a acontecer dentro. A história não está mais na tela. Ela está na mente de quem assiste. E é aqui que a questão surge. Discreta no início, mas impossível de ignorar depois que é percebida. E se isso não for apenas coincidência? E se o cinema não apenas se parecer com um ritual, mas for estruturalmente um ritual moderno? E mais do que isso, e se essa estrutura não tiver surgido por acaso? E se ela tiver sido construída, camada por camada, seguindo princípios que já existiam muito antes da primeira câmera ser inventada? Para responder isso, não basta olhar para a tela, é preciso olhar para trás. Voltar ao momento em que tudo começou. Voltar ao mundo que existia antes do cinema, mas que, de certa forma, já preparava o terreno para ele. Porque o que hoje parece tecnologia, um dia foi entendido como algo muito diferente. E é nesse ponto que a história realmente começa. O mundo antes da tela. Antes do cinema existir, o mundo já estava mudando de forma irreversível. O início do século XX não foi apenas uma virada de calendário, foi uma fratura. A ciência avançava com velocidade inédita. Máquinas substituíam processos antigos, cidades cresciam, o tempo parecia acelerar. A realidade tornava-se mensurável, previsível, controlável,
Mas, enquanto isso acontecia na superfície, algo completamente diferente se movia nas sombras, uma inquietação silenciosa. Porque quanto mais o mundo se tornava explicável, mais crescia a sensação de que algo essencial estava sendo perdido. Essa sensação não ficou restrita a poucos, ela se espalhou. Enquanto o discurso dominante afirmava que tudo poderia ser reduzido à matéria, uma corrente paralela surgia, questionando exatamente isso, um interesse crescente pelo invisível, pelo que não podia ser medido, pelo que escapava à lógica. As pessoas não estavam apenas curiosas, estavam buscando significado, buscando conexão, buscando algo que a ciência naquele momento não oferecia. E essa busca assumiu formas específicas. O espiritismo já havia se espalhado pela Europa e pelos Estados Unidos décadas antes. Sessões mediúnicas tornaram-se eventos sociais. Mesas giravam. Vozes eram ouvidas. A ideia de comunicação com os mortos deixava de ser tabu e passava a ser explorada abertamente. Mas isso era apenas o começo. Logo, surgem sistemas mais complexos. A teosofia, por exemplo, não apenas aceitava a existência de um plano invisível. Ela organizava esse plano em uma estrutura, hierarquias espirituais, níveis de realidade, leis ocultas e, acima de tudo, uma ideia central. A realidade visível não é a realidade completa. Ela é apenas a camada mais superficial. Dentro dessas correntes, símbolos não eram tratados como simples representações. Eles eram ferramentas, chaves de acesso, formas de comunicação com níveis mais profundos da mente e, para alguns, com níveis mais profundos da própria realidade. Não se tratava de acreditar ou não. Tratava-se de operar. De entender que certas imagens, formas e narrativas tinham a capacidade de alterar percepção, emoção e até comportamento. Uma espécie de tecnologia, mas não mecânica, mental, simbólica, ritualística. E assim, dois mundos passaram a coexistir. De um lado, o avanço científico, racional, objetivo. Do outro, um universo simbólico, intuitivo, invisível. Eles não se anulavam, eles se sobrepunham, e muitas das figuras mais influentes da época não escolhiam um lado, transitavam entre ambos. Cientistas interessados em espiritualismo, artistas fascinados pelo oculto, intelectuais explorando sistemas simbólicos. O mundo não estava dividido, ele estava em sobreposição. É nesse contexto que algo novo surge. Não apenas como invenção técnica, mas como fenômeno. Algo que combina imagem, movimento, tempo e percepção. Algo que, sem que ninguém ainda compreendesse completamente, reunia em si elementos dos dois mundos, da ciência, a tecnologia, do oculto, o símbolo. O cinema não nasce em um vazio. Ele nasce em um ambiente já carregado de significado e talvez preparado para ele. Quando a câmera aparece, ela não é vista apenas como uma máquina. Há algo nela que provoca outra reação. Algo que não é apenas curiosidade, mas reverência. Porque pela primeira vez, algo invisível, o tempo, pode ser capturado. E isso muda tudo. No próximo momento da história, não estamos mais falando apenas de ideias. Estamos falando de uma ferramenta. Uma ferramenta que não apenas registra a realidade, mas começa a transformá-la. A imagem que não deveria existir. Quando a câmera surge, ela não é recebida como apenas mais uma invenção. Ela provoca algo diferente. Não é apenas curiosidade, não é apenas interesse técnico, é um tipo de fascínio que beira o desconforto. Porque o que ela faz não se encaixa facilmente nas categorias existentes da época. Ela registra, mas não como um espelho. Ela preserva, mas não como memória humana. Ela captura algo que até então era impossível de ser retido, o movimento no tempo, e isso altera a percepção da realidade de forma imediata. Pela primeira vez, um instante não desaparece. Uma expressão
que antes existia por uma fração de segundo, agora pode ser repetida indefinidamente. Um gesto pode ser revisto, um momento pode ser revivido. O efêmero deixa de ser efêmero. E isso cria uma ruptura silenciosa, mas profunda. Porque o tempo, que sempre foi entendido como fluxo, agora pode ser interrompido, fragmentado e reorganizado. A câmera não apenas registra o mundo, ela interfere na forma como o mundo é percebido. Para muitos, aquilo não parecia apenas tecnologia, parecia algo mais. Relatos da época descrevem reações intensas, pessoas que se assustavam ao ver imagens em movimento, outras que ficavam hipnotizadas, algumas que sentiam que havia algo estranho naquilo que estavam presenciando. Não era apenas o que estava sendo mostrado, era o fato de estar sendo mostrado daquela forma. Uma presença que não estava ali, mas estava. Uma sombra que se movia sem corpo. Algo que existia entre o real e o irreal. A projeção cria uma nova categoria de experiência. A imagem deixa de ser apenas representação e passa a funcionar como presença. Ela ocupa espaço, ela provoca reação, ela influencia percepção e, mais importante, ela persiste. Mesmo depois que a luz se apaga, algo permanece na mente de quem assistiu. Uma sensação, uma imagem residual, uma emoção que não se dissolve imediatamente. A imagem não termina quando acaba, ela continua operando. Com o avanço da linguagem cinematográfica, algo ainda mais sofisticado começa a acontecer. A câmera não apenas mostra, ela escolhe. Escolhe o ângulo, escolhe o enquadramento, escolhe o que será visto e o que será omitido. O olhar do espectador deixa de ser livre. Ele passa a ser conduzido. E essa condução não é percebida como controle, ela é percebida como natural, como se o espectador estivesse apenas assistindo, quando na verdade está sendo guiado por decisões invisíveis. O cinema começa a se tornar mais do que registro. Ele se torna construção. Cada cena passa a ser pensada, cada corte calculado, cada sequência organizada para gerar um efeito específico. Não apenas contar uma história, mas provocar uma resposta, emoção, tensão, identificação. O espectador não está apenas vendo algo acontecer, ele está sendo levado a sentir algo específico, no momento exato em que foi planejado. E então, um fenômeno começa a se consolidar. A distância entre a imagem e o espectador diminui. O que está na tela não permanece externo. Ele atravessa, se instala, se mistura com a experiência interna de quem assiste. A narrativa deixa de ser algo lá fora. Ela passa a acontecer aqui dentro. E nesse ponto algo essencial se revela. A imagem não apenas representa a realidade, ela começa a participar da construção dela. Com o tempo, isso deixa de ser apenas uma descoberta. Passa a ser um sistema. Um sistema que combina técnica, narrativa e símbolo. Um sistema que entende, mesmo que intuitivamente, que imagens têm poder, que histórias moldam percepção, que emoção direcionada altera comportamento. E é nesse momento que surge algo maior do que a própria tecnologia. Não apenas uma indústria, mas um centro de produção de imagens em escala, um lugar onde tudo isso começa a ser organizado, repetido e amplificado. Um lugar que, em pouco tempo, se tornaria conhecido pelo mundo inteiro. O nascimento do mito. Com o avanço do cinema, aquilo que antes era experimento começa a se concentrar. Não mais disperso, não mais improvisado. Um polo surge. Um lugar onde tecnologia, narrativa e imagem passam a ser organizadas de forma sistemática. Um espaço onde histórias são produzidas em escala, onde a criação deixa de ser individual e passa a seguir lógica industrial. Esse lugar recebe um nome, Hollywood. Mas, desde o início, ele nunca foi apenas um centro de produção. Ele se torna um ponto de convergência, de dinheiro, de influência, de imaginação coletiva. E,
silenciosamente, de algo mais difícil de nomear. Para o público, tudo parece simples. Filmes são histórias, atores são rostos conhecidos, o cinema é entretenimento. Mas essa é apenas a camada visível. Por trás dela, uma estrutura mais complexa começa a se consolidar. Uma lógica baseada não apenas em contar histórias, mas em criar impacto, em moldar percepção, em repetir padrões que funcionam. O sucesso não é aleatório, ele é construído. E pouco a pouco, Hollywood aprende algo essencial. Imagens não apenas mostram o mundo, elas criam referências sobre como o mundo deve ser visto. É nesse contexto que surge uma figura que redefine tudo: Rudolph Valentino. Ele não foi apenas uma estrela, ele foi uma ruptura. Sua presença na tela não gerava apenas admiração, gerava reação. Reação física, reação emocional intensa, algo que escapava da explicação lógica. Mulheres desmaiavam, multidões se formavam, histeria coletiva surgia. E isso não acontecia com outros atores da mesma forma. Havia algo diferente. Valentino não era apenas visto, ele era sentido. A câmera parecia captá-lo de uma forma incomum, como se algo em sua presença fosse amplificado quando projetado, como se a imagem não apenas o reproduzisse, mas intensificasse o efeito que ele causava. E isso cria um novo tipo de relação. O público não apenas assiste, o público se conecta, projeta, deseja, reage. E nesse ponto, o ator deixa de ser apenas um indivíduo. Ele se torna algo maior. Fora das telas, as histórias começam. Objetos estranhos, relatos de práticas místicas, sussurros sobre influências invisíveis. Um anel específico é frequentemente citado, uma pedra escura, envolta em histórias de azar e morte. Diziam que outros homens ligados a ele haviam tido destinos semelhantes. Valentino foi alertado, ignorou. E o que poderia ser descartado como superstição ganha força quando sua trajetória começa a oscilar de forma abrupta. Quedas, retornos, eventos difíceis de explicar. Em 1926, Valentino morre, jovem, no auge. A explicação oficial é médica, direta, racional. Mas Hollywood não aceita o encerramento simples, porque naquele ponto ele já não era apenas um homem, era um símbolo. E símbolos não morrem da mesma forma. Após sua morte, algo incomum acontece. Uma mulher vestida de preto começa a visitar seu túmulo todos os anos. Em silêncio, sem explicação. Décadas passam. E quando finalmente se descobre a verdade, ela é ainda mais inquietante. Não era uma única mulher. Era um papel, uma função, uma tradição que passava de pessoa para pessoa. Nesse momento, algo fica claro. Hollywood não cria apenas estrelas, ela cria mitos. Valentino se torna o primeiro grande arquétipo moderno. O ser que ascende rapidamente, fascina multidões e desaparece cedo demais. Um padrão que seria repetido inúmeras vezes ao longo das décadas, não por coincidência, mas porque funciona, porque gera impacto, porque fixa na memória coletiva. Esse padrão não é novo, ele já existia muito antes do cinema. Em tradições antigas, aparece na forma do herói sacrificial. Aquele que brilha intensamente, transforma o ambiente ao seu redor e desaparece, deixando um rastro simbólico. Hollywood não inventa isso, ela atualiza, transforma esse padrão em imagem, em narrativa, em repetição constante, e ao fazer isso cria algo poderoso, um modelo que pode ser reproduzido indefinidamente. Enquanto esses padrões se consolidam diante das câmeras, outra influência começa a se mover nos bastidores, não ligada diretamente ao cinema, mas profundamente conectada ao tipo de estrutura que está sendo construída. Um homem que não era ator, nem diretor, nem produtor, mas cuja presença começava a circular exatamente entre aqueles que estavam moldando esse novo mundo de imagens, e seu nome carregava um peso específico: Aleister Crowley.
A influência oculta. Enquanto Hollywood consolidava seus primeiros mitos diante das câmeras, um outro tipo de influência começava a circular, silenciosa, indireta, mas persistente. Um nome surgia nos círculos intelectuais, artísticos e espirituais da época: Aleister Crowley, para alguns um pensador radical, para outros um provocador, para muitos algo mais difícil de classificar. A imprensa o chamava de o homem mais perverso do mundo. Ele preferia outro título: a grande besta. Crowley não tratava a espiritualidade como fé. Ele tratava como prática. Seu sistema, conhecido como telema, girava em torno de uma ideia central: a vontade individual como força suprema. Não uma vontade impulsiva, mas uma vontade profunda. Algo que deveria ser descoberto, desenvolvido e seguido com precisão. Para ele, magia não era ilusão, era operação. Um conjunto de técnicas destinadas a alterar a consciência, direcionar intenção e produzir efeitos reais, internos e externos. E no centro de tudo estavam os símbolos. Dentro desses sistemas, símbolos não eram decorativos, eles eram funcionais. Formas, palavras, imagens, tudo podia ser organizado de maneira a produzir impacto direto na mente. Não no nível racional, mas em camadas mais profundas, onde emoção, percepção e comportamento se estruturam. A ideia era simples e ao mesmo tempo perturbadora. Se você controlar os símbolos, você influencia a forma como as pessoas percebem a realidade. E se influencia a percepção, influencia a ação. Crowley não operava isoladamente. Seus escritos circulavam, seus sistemas eram estudados, e suas ideias alcançavam exatamente o tipo de ambiente onde encontrariam terreno fértil: círculos artísticos, intelectuais e elites culturais. Pessoas que já estavam buscando algo além do convencional. Pessoas que já compreendiam, ainda que intuitivamente, que imagens e narrativas tinham poder. Hollywood, naquele momento, reunia exatamente esse perfil: riqueza, criatividade, inquietação. Enquanto o público via glamour, algo diferente acontecia por trás. Reuniões privadas, sessões de astrologia, práticas de adivinhação, experimentações espirituais. Nada disso era exibido. Nada disso fazia parte da imagem pública, mas existia e era cultivado, porque para muitos daqueles envolvidos na criação de imagens havia uma percepção crescente. O que estava sendo feito ali não era apenas entretenimento, era influência. A indústria construía uma fachada impecável. Estrelas perfeitas, narrativas controladas, uma aparência de leveza e brilho. Mas essa superfície escondia outra camada, uma camada onde símbolos eram pensados com cuidado, onde imagens eram estruturadas para produzir efeito, onde a criação não era apenas artística, era estratégica. O público via o resultado, mas não via o processo. Não é necessário imaginar um plano centralizado. Não há evidência de um controle único, coordenado. O que existe é algo mais sutil. Uma afinidade. Pessoas que entendem o poder dos símbolos tendem a se aproximar de onde esse poder pode ser aplicado em grande escala. E nenhum lugar oferecia isso de forma tão intensa quanto Hollywood. Ali, uma imagem podia alcançar milhões, uma narrativa podia atravessar continentes, uma emoção podia ser replicada indefinidamente. Com o tempo, essa aproximação deixa de ser casual. Ela se integra. Ideias simbólicas passam a influenciar criação narrativa. Arquétipos começam a ser utilizados de forma recorrente. Estruturas emocionais são refinadas, nem sempre de forma consciente, mas consistentemente eficaz. O resultado é um sistema que combina técnica, narrativa, símbolo e produz algo com capacidade real de moldar percepção coletiva. Por muito tempo, essa camada permaneceu nos bastidores, restrita a círculos fechados, limitada a práticas privadas. Mas isso não duraria, porque em determinado momento algo muda.
O que antes estava escondido começa a aparecer, não de forma explícita no início, mas suficiente para ser percebido por quem sabe onde olhar. E a partir daí, o cinema deixa de apenas carregar símbolos, ele começa a exibi-los. Quando os símbolos entram na tela por décadas, o que existia nos bastidores permanecia oculto. Os símbolos estavam lá, mas diluídos, disfarçados, integrados de forma quase imperceptível à narrativa. Apenas aqueles treinados para reconhecê-los conseguiam identificar os padrões. Mas com o tempo, algo começa a mudar. A linguagem do cinema evolui. O público se torna mais receptivo. A indústria ganha confiança. E então, gradualmente, o que antes era sugerido passa a ser mostrado. Não de forma explícita o suficiente para causar rejeição, mas clara o bastante para quem sabe observar. Em 1939, um filme chega aos cinemas com uma proposta aparentemente simples. Uma história infantil, colorida, fantástica, O Mágico de Oz. Mas por trás dessa superfície existe uma estrutura que não pertence apenas à ficção. Dorothy começa em um mundo comum, plano, cinzento, sem profundidade. Um espaço previsível, limitado, conhecido. E então, sem escolha, ela é arrancada desse mundo. Um evento externo, o tornado, a desloca. E ela desperta em outro lugar. O novo mundo não segue as mesmas regras. Há cor, há símbolos, há lógica própria. Nada funciona como antes, e isso não é apenas narrativa. Essa é a estrutura clássica de um processo iniciático. O indivíduo é retirado do ambiente conhecido e lançado em um território onde precisa se reconstruir. As ferramentas antigas não servem mais. Novas capacidades precisam ser desenvolvidas. Os personagens que acompanham Dorothy não são aleatórios. Eles representam aspectos específicos da experiência humana. O espantalho, a mente que busca razão, o homem de lata, o coração que busca sentir, o leão, a vontade que busca coragem. Separados, são incompletos. Juntos formam algo mais próximo de um ser inteiro. E Dorothy, ao interagir com cada um deles, não está apenas avançando na história, ela está se integrando. No centro da jornada está o mágico, a figura que todos temem, que todos respeitam, que todos acreditam possuir respostas. Mas ao final, a revelação é inevitável. Não há poder ali. A autoridade era construída, sustentada por imagem, som, fumaça e percepção. Um homem atrás de uma cortina. E essa revelação não é apenas narrativa. Ela ecoa um princípio antigo. O poder externo muitas vezes é uma construção. Dorothy retorna ao seu mundo de origem, mas não como antes. O ambiente é o mesmo. As pessoas são as mesmas, mas a percepção mudou. E esse é o objetivo de qualquer processo iniciático, não alterar o mundo externo, mas transformar a forma como ele é visto. Esse tipo de estrutura não era novo. Ela existia há milênios em tradições espirituais, rituais e sistemas simbólicos. Mas agora, algo inédito acontece. Ela é inserida em um filme infantil, distribuída em larga escala, assistida por milhões, sem que a maioria perceba o que está sendo apresentado. 8. A questão se torna mais profunda, e isso levanta uma pergunta inevitável. Se uma estrutura tão específica pode estar presente em um filme aparentemente simples, quantas outras narrativas carregam padrões semelhantes? Quantas histórias que parecem apenas entretenimento, na verdade, seguem modelos que operam em níveis mais profundos da mente? Por um tempo, essas estruturas continuam presentes, mas ainda parcialmente ocultas, operando sob a superfície. Mas o mundo não permanece estático. Décadas depois, uma nova ruptura acontece, mais intensa, mais caótica, mais visível, e dessa vez não são apenas os símbolos que mudam. É a própria cultura, a ruptura e a exposição. A década de 1960 não foi apenas uma mudança cultural. Foi um abalo profundo. As estruturas que sustentavam a sociedade começaram a rachar ao mesmo tempo.
Instituições que antes eram vistas como sólidas passaram a ser questionadas. A confiança diminuiu, a estabilidade desapareceu, a igreja perde autoridade. O Estado revela suas contradições. A família tradicional começa a se fragmentar e, pela primeira vez em muito tempo, uma geração inteira passa a olhar para o mundo e não reconhecer nele um sentido claro. Esse vazio não permanece sem resposta. Ele gera movimento, uma busca intensa, quase urgente, por algo que preencha o que foi perdido. E essa busca não segue caminhos tradicionais. Ela se expande. O Oriente passa a exercer fascínio. Filosofias hindus, budistas e práticas meditativas atravessam fronteiras culturais. Gurus ganham seguidores no Ocidente. A espiritualidade deixa de ser institucional e passa a ser exploratória. Não se trata mais de aceitar uma doutrina. Trata-se de experimentar. A nova geração não quer apenas acreditar, quer sentir, quer vivenciar. Rituais, práticas, estados alterados de consciência. Tudo passa a ser explorado. O misticismo deixa de ser marginal e começa a ocupar espaços visíveis. A astrologia se populariza. O ocultismo perde o caráter exclusivo. O espiritual torna-se assunto cotidiano. E aquilo que antes era restrito a pequenos círculos, agora começa a circular livremente. Como sempre, Hollywood não apenas acompanha esse movimento, ela amplifica. Aquilo que surge na cultura é captado, reorganizado e devolvido em forma de imagem. A indústria entende rapidamente o potencial desse novo interesse coletivo. O que antes estava nos bastidores começa a aparecer na tela. Não mais como sugestão, mas como tema. Nesse período, a separação entre estética, provocação e crença se torna menos clara. Figuras públicas passam a se associar com símbolos e práticas que antes seriam consideradas inaceitáveis. A curiosidade se mistura com experimentação. A experimentação se aproxima da crença. O que antes era oculto, agora começa a ser exibido. E o público não rejeita. O público observa. O cinema deixa de ser apenas uma fuga da realidade. Ele se torna um espaço de questionamento. As telas passam a explorar temas que antes eram evitados. O sobrenatural não é mais apenas ameaça. Ele é investigado. O ritual não é mais apenas superstição. Ele é apresentado como possibilidade. E pela primeira vez, o público não vai ao cinema apenas para se distrair. Vai para entender, ou pelo menos para tentar. Os símbolos deixam de ser ocultos. Eles passam a ser centrais. Narrativas começam a incorporar estruturas mais explícitas. Elementos ritualísticos aparecem com mais clareza. Linguagens antes restritas começam a se tornar reconhecíveis. O que antes operava de forma invisível, agora se aproxima da superfície. Mas essa abertura traz algo junto, um risco, porque quando estruturas simbólicas ganham visibilidade, elas também se tornam mais acessíveis. E nem todos que se aproximam delas compreendem sua profundidade. A linha entre exploração e manipulação se torna mais tênue, e é nesse ponto que algo inesperado acontece. Até então, o ocultismo na cultura era visto como fascinante, misterioso, provocativo, mas ainda seguro. Isso muda, porque em um momento específico, essa fronteira invisível é atravessada. E o que antes parecia apenas simbólico revela uma face muito mais concreta. No próximo capítulo, essa mudança ganha um nome, e esse nome altera completamente a forma como essa história pode ser vista. O limite do simbólico. Até aquele momento, o ocultismo em Hollywood e na cultura em geral carregava um certo fascínio. Era visto como algo exótico, intrigante, intelectualmente provocador, mas ainda distante, ainda seguro. E então surge uma figura que quebra essa percepção: Charles Manson. No início, ele não era visto como uma ameaça. Era um aspirante a músico, um homem carismático,
alguém que circulava nos mesmos ambientes que artistas e figuras influentes de Los Angeles. Nada, à primeira vista, o colocava fora daquele cenário. Manson entendia algo essencial: a linguagem. Não apenas a linguagem comum, mas a linguagem simbólica. Ele utilizava referências bíblicas, distorcia conceitos espirituais, misturava ideias de forma estratégica e, acima de tudo, ele sabia conduzir pessoas. Seus seguidores não eram apenas ouvintes, eram participantes. Jovens, em sua maioria, vindos exatamente daquele contexto de busca espiritual que marcava a época. Pessoas abertas, vulneráveis, procurando sentido, e ele oferecia isso, ou algo que parecia isso. O que Manson construiu ao seu redor não era apenas um grupo, era um sistema. Isolamento do mundo externo, repetição de ideias, criação de uma realidade própria. Uso constante de símbolos e narrativas, elementos que, quando combinados, produzem um efeito específico, dissolução da identidade individual e substituição por uma identidade coletiva. Não muito diferente de um ritual, mas aqui direcionado, controlado. Por um tempo, aquilo permaneceu dentro daquele grupo, limitado, invisível para a maioria, até que deixa de ser. Os assassinatos, brutais, violentos, carregados de simbolismo. Não eram apenas atos de violência, eram mensagens. Entre as vítimas, Sharon Tate, atriz, grávida, ligada diretamente ao universo de Hollywood. O choque é imediato. Nesse momento, algo muda de forma irreversível. O ocultismo deixa de ser apenas fascinante. Ele passa a ser perigoso. A percepção coletiva se transforma. O que antes era visto como curiosidade intelectual, agora revela um potencial muito mais profundo e muito mais sombrio. Porque fica claro, símbolos não são neutros, narrativas não são inofensivas. Estruturas que alteram consciência podem ser usadas para qualquer finalidade. O caso Manson expõe algo que até então permanecia implícito. A linha entre exploração simbólica e manipulação psicológica é extremamente tênue, quase invisível, e muitas vezes só é percebida depois que já foi ultrapassada. Isso não significa que todo o uso de simbolismo seja negativo, mas revela que o poder envolvido é real e que pode ser direcionado. Para Hollywood, o efeito é profundo. A indústria que flertava com o simbólico agora se vê associada, ainda que indiretamente, a algo que saiu completamente do controle. O ambiente muda, a inocência desaparece, a curiosidade permanece, mas agora acompanhada de cautela. E, ao mesmo tempo, algo paradoxal acontece. O interesse não diminui. Ele aumenta. O que antes era sugerido, agora encontra espaço para ser explorado de forma mais direta. O público, já impactado, se mostra mais receptivo a narrativas mais intensas, mais perturbadoras, mais profundas. O medo se torna um elemento central, e o cinema percebe isso, percebe que há um novo território a ser explorado, um território onde o simbólico não é apenas fascinante, mas inquietante. Pouco tempo depois, esse território começa a ser ocupado. Não mais apenas nos bastidores, não mais apenas na realidade, mas diretamente na tela. Filmes começam a trazer o ritual para o centro da narrativa. Não como metáfora distante, mas como elemento ativo. E o impacto disso será diferente de tudo que veio antes, porque dessa vez o público não apenas observa, ele reage. No próximo capítulo, o ritual deixa de ser implícito e passa a ser experienciado. O ritual na tela. Depois do choque, algo muda definitivamente na forma como o cinema aborda o invisível. O que antes era sugerido, agora é exposto. O sobrenatural deixa de ocupar as margens da narrativa e passa para o centro, não como elemento decorativo, mas como o eixo principal da história. O ritual, antes implícito, passa a ser representado de forma direta, e isso não acontece por acaso. O público já foi preparado, a curiosidade já existe,
A abertura já aconteceu. Agora a experiência pode ser aprofundada. Em 1968, um filme redefine o que pode ser mostrado. O Bebê de Rosemary. À primeira vista, a história é simples. Uma mulher, um casamento, um apartamento em uma cidade comum. Nada que sugira algo extraordinário. Mas, lentamente, a percepção começa a mudar. O ambiente cotidiano se transforma. O que parece normal revela outra camada. Os vizinhos, a rotina, os detalhes, tudo passa a carregar uma tensão que não pode ser nomeada imediatamente. Então a revelação. O ritual não está fora da realidade, ele está dentro dela. O que torna essa narrativa perturbadora não é apenas o conteúdo, é a familiaridade. Não há castelos distantes, não há cenários fantásticos. Tudo acontece em um espaço reconhecível, em um ambiente comum, em uma vida aparentemente normal. E isso altera completamente o impacto, porque sugere que o invisível não está separado do mundo. Ele está misturado a ele, disfarçado, operando sem ser percebido. O efeito não termina quando o filme acaba. Ele continua. Uma sensação de desconforto, uma dúvida persistente, uma ideia que se instala. E se aquilo não for apenas ficção? Não no sentido literal, mas no sentido estrutural. E nesse ponto, o cinema deixa de ser apenas representação. Ele passa a interferir na forma como o espectador percebe a própria realidade. Poucos anos depois, em 1973, outro filme amplia esse efeito de forma ainda mais intensa. O Exorcista. Aqui não há ambiguidade. O sobrenatural não é sugerido. Ele é apresentado. A possessão, o ritual, o confronto entre o visível e o invisível. Tudo é mostrado com um nível de realismo que rompe a distância entre tela e espectador. E a reação não é comum. Relatos se multiplicam. Pessoas passando mal durante as sessões. Filas em igrejas após as exibições. Padres sendo procurados. O filme não apenas entretém. Ele provoca comportamento. Ele atravessa a tela e altera ações no mundo real. Isso revela algo essencial. A experiência não está sendo apenas assistida, ela está sendo vivida. Nesse ponto, a conexão se torna clara. Um ritual, em sua definição mais técnica, é uma sequência estruturada de símbolos, ações e narrativas projetadas para alterar estados de consciência. E o que esses filmes fazem? Exatamente isso. Eles organizam imagens, sons e emoções de forma precisa. Conduzem o espectador por uma jornada controlada. Produzem uma resposta específica. Não em todos, mas em muitos. E isso é suficiente. Com esses filmes, algo se estabelece. Termos que antes pertenciam a círculos restritos passam a fazer parte da linguagem comum. Possessão, ritual, entidade, pacto. O vocabulário se expande e, junto com ele, a forma como as pessoas pensam sobre essas ideias. Não necessariamente acreditam, mas deixam de descartar completamente. E é nesse ponto que a percepção muda novamente. Porque ao observar esse processo com atenção, algo começa a se tornar evidente. Não se trata de casos isolados. Existe um padrão, um conjunto de elementos que se repete. Um sistema que opera por trás das histórias. E esse sistema pode ser descrito, pode ser analisado, pode ser compreendido. No próximo capítulo, chegamos ao centro dessa estrutura, a estrutura do ritual. Depois de tudo o que foi observado, a atmosfera, os símbolos, os filmes, as reações, algo começa a se organizar. Não como teoria, mas como padrão. Um conjunto de elementos que se repete de forma consistente, independentemente da época, do gênero ou da intenção explícita de quem cria. E quando esses elementos são colocados lado a lado, a semelhança deixa de ser coincidência. Ela se torna estrutura. Todo ritual começa com uma ruptura, uma separação clara entre o mundo comum e o espaço onde a experiência acontecerá. No cinema, isso é imediato. A sala escurece, o exterior desaparece,
o ambiente muda. O espectador deixa, ainda que temporariamente, a realidade cotidiana e entra em outro espaço, não físico apenas, mas psicológico. Uma mente dispersa não entra em estado ritualístico. Por isso, o próximo passo é o controle da atenção. O silêncio se impõe, conversas cessam, distrações são eliminadas, o olhar é direcionado para um único ponto, a tela. E a partir desse momento, a atenção deixa de ser fragmentada. Ela se concentra, e tudo o que vem depois encontra esse estado já preparado. Então, entram os símbolos, imagens, sons, palavras, formas, tudo organizado de maneira específica. Cada elemento carrega significado, não apenas no nível consciente, mas em camadas mais profundas. Cores evocam emoções, ritmos alteram percepção, sequências criam expectativa. O espectador não precisa entender, ele apenas reage, porque os símbolos não operam apenas através da lógica, eles operam através da experiência. Nenhum ritual é estático, ele conduz. Há sempre uma história, um movimento, uma transformação. Alguém entra em um estado inicial, enfrenta um desafio, atravessa uma ruptura e emerge diferente. No cinema, isso é evidente. Toda narrativa segue essa estrutura. E ao acompanhar essa jornada, o espectador não apenas observa, ele participa internamente. Um ritual raramente é individual, ele é compartilhado. Pessoas reunidas, vivendo a mesma sequência, sentindo ao mesmo tempo, reagindo de forma sincronizada. No cinema, isso acontece de forma precisa. Centenas de pessoas na mesma sala, respirando juntas, reagindo juntas, silenciosamente conectadas por uma mesma experiência. Um grupo se transforma em um único campo emocional. E então, o ponto final. A mudança. Ao final de um ritual, algo é diferente. Pode ser sutil, pode ser difícil de nomear, mas está lá. Uma emoção que não existia antes. Uma ideia que se instala. Uma sensação que permanece. No cinema, isso acontece constantemente. O espectador sai da sala, levando algo consigo. Se todos esses elementos são reunidos, o resultado é claro. O cinema replica passo a passo a estrutura de um ritual. Separação, foco, símbolos, narrativa, coletividade, transformação. Tudo presente, tudo funcional, tudo operando ao mesmo tempo. Mas há uma diferença fundamental: escala. Rituais tradicionais atingiam grupos pequenos, limitados por espaço e tempo. O cinema não. Ele pode atingir milhões. A mesma sequência, os mesmos símbolos, a mesma experiência, repetida incontáveis vezes, em diferentes lugares, em diferentes contextos, com impacto acumulativo. E é aqui que a pergunta deixa de ser teórica. Porque se o cinema funciona como um ritual, se ele possui estrutura, se ele produz efeito, então a questão não é mais se, a questão é quem está organizando esses elementos, quem escolhe os símbolos, quem decide as narrativas que milhões de pessoas irão absorver ao mesmo tempo. No próximo capítulo, essa pergunta se torna impossível de evitar. O poder e a intenção. Até aqui, a questão era estrutural. Como funciona? Quais elementos se repetem? Por que o cinema se parece com um ritual? Mas agora, a pergunta muda. Ela deixa de ser técnica e se torna prática, porque se existe uma estrutura capaz de alterar percepção, emoção e até comportamento, então essa estrutura pode ser usada. E qualquer ferramenta que pode ser usada também pode ser direcionada. É importante entender algo com clareza. Não existe evidência de um grupo único, coordenando tudo, nenhum comitê secreto, nenhuma reunião central que define cada símbolo. Essa não é a natureza do processo. O que existe é algo mais difuso, mais orgânico. Pessoas que entendem o poder das imagens tendem a se aproximar de onde essas imagens são produzidas. Isso não exige conspiração.
exige afinidade. Diretores, roteiristas, produtores, muitos trabalham com símbolos intuitivamente, outros estudam profundamente. Alguns sequer percebem o que estão fazendo em nível estrutural, mas o resultado converge. Narrativas que funcionam são repetidas, imagens que causam impacto são reutilizadas, padrões que geram resposta emocional são refinados. E com o tempo, isso se torna sistema. Nenhum filme é neutro. Cada elemento que aparece na tela foi escolhido. O que é mostrado, o que não é mostrado, o que é enfatizado, o que é ignorado. Tudo isso constrói uma narrativa, não apenas no sentido da história, mas no sentido de percepção. Porque símbolos não apenas comunicam, eles moldam interpretação, e interpretação molda realidade. Um símbolo isolado pode passar despercebido, mas repetição muda isso. Quando uma mesma imagem, uma mesma ideia, uma mesma estrutura aparece diversas vezes, em diferentes filmes, em diferentes contextos, ela começa a se fixar, não como informação consciente, mas como referência interna, algo que parece familiar, natural, esperado. E é nesse ponto que o impacto se torna cumulativo. O cinema não atua apenas no indivíduo, ele atua no coletivo. Milhões de pessoas expostas às mesmas narrativas, aos mesmos símbolos, aos mesmos padrões emocionais. Isso cria uma base compartilhada, uma espécie de linguagem invisível, onde certos arquétipos são reconhecidos automaticamente, onde certas reações se tornam previsíveis. E com o tempo, isso influencia não apenas o que as pessoas pensam, mas o que elas consideram possível. Nem todo criador está fazendo isso de forma consciente. Alguns utilizam símbolos deliberadamente, outros apenas seguem fórmulas que já provaram funcionar. Mas a intenção, nesse caso, não precisa ser total para que o efeito exista, porque o sistema já está estabelecido, e qualquer pessoa que opere dentro dele acaba utilizando seus mecanismos. 8. A responsabilidade invisível. Isso leva a uma questão inevitável. Se imagens têm poder, quem as cria carrega a responsabilidade, mesmo que não perceba, mesmo que não tenha intenção direta, porque o impacto não depende apenas da intenção, depende do efeito, e o efeito é real. Neste ponto, tudo converge. A estrutura foi apresentada, os exemplos foram mostrados, o funcionamento foi exposto. Resta apenas uma camada, a mais importante. Porque, no fim, não se trata apenas de Hollywood. Não se trata apenas de filmes. Trata-se de quem assiste e do que acontece dentro dessa pessoa. No próximo capítulo, a questão deixa de ser externa e se torna completamente pessoal. O espectador. Até aqui, tudo apontava para fora. Hollywood, os filmes, os símbolos. Mas a questão real não está na tela. Está em quem assiste. Sempre que você entra em uma sala escura, o processo começa. Separação, foco, imersão. Você não apenas vê, você absorve. As imagens passam, mas algo fica. Uma ideia, uma sensação, uma forma de ver o mundo. Nem sempre consciente, mas presente. Você não escolhe apenas assistir, você escolhe o que entra. Cada símbolo, cada narrativa, tudo contribui para a forma como você percebe a realidade. O ponto não é evitar o cinema, é assistir sabendo, observar o que está sendo construído, perceber o efeito enquanto ele acontece. Hollywood entendeu o poder da imagem. A pergunta agora é simples. Você entende o que acontece com você quando assiste?